Respondendo a uma pergunta do Gilmar Mendes, espero não ter cometido nenhum crime aqui. Veja o que disse o deputado federal Gustavo Gayer. Que Deus me proteja nesse vídeo e guie as minhas palavras. Esse vídeo é um vídeo muito perigoso de ser gravado. Eu até coloquei meu terço aqui na câmera para poder filtrar, né? Porque o que eu vou fazer agora é considerado pela nossa justiça como uma espécie de terrorismo digital, discurso de ódio, ato antidemocrático. Crimes mais imperdoáveis que tráfico, assassinato e todo o resto. Mas eu preciso responder a uma pergunta feita pelo decano da nossa Suprema Corte. Gilmar Mendes fez a seguinte pergunta, ou demonstrou interesse em ter a resposta para uma pergunta. Gilmar, sobre a Operação no Rio, temos que nos perguntar o que de errado temos feito. Primeiro passo, admitir que nem tudo que vocês fazem está certo. Ali você demonstrou humildade. Temos que nos perguntar o que de errado temos feito. Então, supondo que o Gilmar tenha perguntado o que de errado temos feito em relação ao STF. Então, Gilmar, nesse vídeo eu gostaria de dar a minha singela, humilde contribuição para ver se vocês do STF possam entender o que vocês têm feito que contribuíram para que 25% da população brasileira hoje viva sobre o comando, o domínio de facções criminosas do crime organizado de traficantes. Vamos lá? Vamos começar então com essa aqui, ó. Dossiê de senador diz que a STJ concedeu 9 mil habeas corpus a traficantes em 2024. 9 mil traficantes não foram presos ou foram soltos no ano passado por habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal de Justiça. O judiciário brasileiro ajudando o narcotráfico. A DPF das favelas, entenda que o STF decidiu sobre operações policiais no Rio. Eu te explico, Gilmar. Vocês decidiram que a polícia não poderia fazer mais incursões em áreas dominadas pelas facções criminosas. Os senhores, no alto da sua sabedoria, decidiram que as facções criminosas deveriam ter um espaço para poder treinar, ampliar, qualificar, contratar, expandir mais e mais e mais o seu poder. Sem a entrada da polícia nesses territórios, desde a pandemia, as facções criminosas hoje saíram de grupos armados de relativa periculosidade para um exército bem treinado, equipado e preparado para matar. Vocês ajudaram a criar um estado paralelo no Brasil. Isso talvez foi o maior golpe contra a soberania brasileira. Por 8-3, STF confirma a decisão de Fachin que mantém Lula elegível para 2022. Os senhores, do alto das suas sabedorias, decidiram descondenar o maior corrupto, o maior ladrão, o maior bandido que o Brasil já viu e o colocaram na presidência. E nisso eu não exagero, porque quem disse isso foi o senhor Gilmar Mendes. A eleição de Lula se deve a uma decisão do STF. O senhor disse isso, em uma fala onde o senhor cobrava mais ajuda do Lula aos interesses do STF. Traficante André do Rap é solto após habeas corpus concedido pelo STF. Um líder do PCC foi solto, fugiu, até hoje ninguém encontrou esse cara e, para piorar, senhor Gilmar Mendes, o STF decide devolver os bens de um líder do comando do PCC, um criminoso, assassino, traficante. Os senhores decidiram por bem retribuir, devolver os bens que ele comprou através do dinheiro que ele ganhou cometendo crimes. Os senhores ajudaram, né, na descriminalização da maconha. Sim, os senhores do STF atropelaram o Congresso e praticamente começaram um processo para legalizar drogas no Brasil. Quando um governador decide fazer uma operação para combater o narcotráfico, o que os senhores decidem fazer? Intimidar, coagir e ameaçar esse governador. Moraes vai ao Rio para audiência com Cláudio Castro após mega operação policial que deixou 121 mortos. Quando a polícia prende, vocês soltam e ainda dão entrevista dizendo: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski. E aqui diga de passagem, hoje muitos policiais nem querem mais prender, não sentem mais vontade de se arriscar a prender, porque ao prender, essa pessoa vai ser solta e o policial se torna alvo dessa pessoa. E continua. Vamos aqui. Audiência de custódia.
medida para dar celeridade à justiça ou favorece a impunidade? Hoje, boa parte dos traficantes e criminosos que são presos saem antes mesmo da polícia. Eles saem da delegacia antes mesmo do policial terminar de preencher o relatório. Em manifestação ao STF, a AGU defende invalidação de lei que restringe saídias de presos. O Congresso vota para acabar com a saidinha. STF e a Advocacia Geral da União, o BCIAS, que o Lula quer colocar no STF agora, quer derrubar a lei das saidinhas, porque vocês querem que os presos traficantes não fiquem presos. O STF reitera que condenados por tráfico privilegiado podem ser beneficiados por indulto. Então, senhorinhas com a Bíblia na mão num prédio público num domingo não podem receber anistia, não podem ter indulto, mas traficantes podem. E para piorar, todo o esforço da nossa Suprema Corte hoje não está voltado para defender estas 25%, 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio do narcotráfico. Vocês estão voltados para censurar a internet e calar a boca das pessoas que demonstram indignação pelo fato de hoje verem a nossa Suprema Corte uma espécie de aliada do narcotráfico, de defensora. A Suprema Corte brasileira é falada por milhões de brasileiros como sendo uma espécie de escritório de advocacia do crime, de defesa do crime. As pesquisas mostram o nível de insatisfação. A polícia não quer mais prender. E um policial que reage para proteger a sua vida pode acabar sendo preso ou perder o seu trabalho. Então, senhor iluminado ministro do STF, quando o senhor pergunta o que temos feito, temos que perguntar o que de errado temos feito, primeira coisa, Gilmar, eu acho que vocês têm que perguntar alguma coisa certa vocês fizeram? A pergunta para se começar a entender essa celeuma, essa várzea que virou o Brasil, não é o que vocês fizeram de errado. A primeira pergunta é: houve alguma decisão do STF que foi acertada, que realmente contribuiu para diminuir a criminalidade, que realmente contribuiu para intimidar, coagir, para suprimir o narcotráfico a facções criminosas? Traficantes são todos soltos, recebem seus bens de volta. O maior corrupto do Brasil é liberado. Não só liberado, vocês ajudam a colocá-lo na presidência, censuram o outro lado durante as eleições, censuram milhões de brasileiros, censuram aqueles que verbalizam indignação pelo que vocês têm feito, querem defender a saidinha, mas a culpa é de quem? É da polícia? A culpa é do governador? Hoje, desculpe falar isso, eu não estou falando da minha opinião, é o que todos falam. Hoje, a impressão que o Brasil tem é que a nossa mais alta corte, ela protege traficante, ela protege criminoso. E ela vê crime em palavras. Ela vê que o perigo da democracia ou da soberania não é 50, 60 milhões de brasileiros vivendo sob o domínio de uma arma de um traficante. É de pessoas que vão na internet e gravam um vídeo para verbalizar, para articular um argumento demonstrando que não aguentam mais o que o Brasil está vivendo, que não apoiam e não apoiam as decisões da nossa Suprema Corte. Então, Gilmar, eu peço desculpas se durante esse vídeo, de acordo, obviamente, com a balança que vocês criaram, eu tenha cometido graves crimes. Mas eu tenho certeza, não são crimes tão graves quanto milhões e milhões de brasileiros sofrem todos os dias nas mãos de facções criminosas que os senhores impedem a polícia e o governo de combater. Que Deus me perdoe, espero não ter cometido nenhum crime aqui, mas aqui no Brasil de hoje a gente não sabe mais, né?